E se a pessoa que a gente se torna tivesse sido, em grande parte, decidida muito antes da gente sequer aprender a falar? Pois é, essa é a ideia central de uma das teorias mais polêmicas e, ao mesmo tempo, fascinantes da psicologia, o desenvolvimento psicossexual de Sigmund Freud. Bora mergulhar nisso? Freud nos desafia a pensar exatamente isso. Ele acreditava que, bem antes das nossas primeiras memórias, já existiam forças superpoderosas moldando a nossa personalidade. É uma ideia que, vamos combinar, vira de cabeça para baixo o jeito que a gente costuma ver a infância. Para entender a teoria do Freud, a primeira palavra que a gente precisa guardar é libido. Mas calma lá. Quando Freud falava sexual, ele não estava falando só de sexo, não. Pensa na libido como uma energia vital, sabe? A nossa busca por prazer em todas as suas formas. Desde o aconchego de ser amamentado até a alegria de uma ideia genial. Ok, esse aqui é o nosso mapa. A gente vai seguir o rastro dessa tal de libido por 5 fases bem importantes da infância. E no final vamos entender por que uma teoria de mais de 100 anos ainda causa tanto debate. A jornada começa agora. Imagina a libido como se fosse um holofote. Ao longo da infância, esse holofote vai iluminando diferentes partes do corpo. Essas áreas de foco, que viram o centro do prazer em cada fase, é o que o Freud chamou de zonas erógenas. E a jornada desse holofote é basicamente a história do nosso desenvolvimento. Nossa história começa bem aqui, na fase oral, que vai do nascimento até mais ou menos o primeiro ano de vida. É uma época em que o mundo inteiro é descoberto de um jeito bem peculiar. Na primeira fase, o universo de um bebê cabe literalmente na boca dele. E não é só sobre comer, não. É sobre explorar, sentir segurança, descobrir o que é o mundo. A boca é o primeiro centro de comando. Então, parar para pensar, para um bebê, sugar e morder não é só sobre se alimentar. É a primeira experiência de prazer e de segurança que ele tem. É ali que a base da confiança no mundo começa a ser construída. E aqui vem um ponto bem importante, a tal da fixação. Freud acreditava que se algo desse muito errado nessa fase, tipo muita frustração ou, ao contrário, muito mimo, isso podia deixar marcas. E aí na vida adulta, quando bate o estresse, podem surgir hábitos como roer unhas, comer compulsivamente ou até um sarcasmo bem afiado. Agora, a cena muda completamente. O foco da libido viaja para outra parte do corpo e um novo drama psicológico começa a se desenrolar, a batalha pelo controle. O foco agora desce para a região anal, e isso não é por acaso. Acontece bem na época de um dos maiores desafios da infância de qualquer um, o desfraude. Pode parecer estranho, mas o prazer agora está ligado a controlar quando ir ao banheiro. Para Freud, isso é muito mais do que parece. É o primeiro grande não que a criança diz para o mundo, sabe? É sua primeira grande luta por autonomia e o primeiro confronto com as regras da sociedade. E claro, a fixação aqui também deixa suas marcas. Já ouviu falar de alguém que é anal retentivo? Aquela pessoa super organizada que arruma tudo por cor? Então, segundo Freud, isso pode vir de um desfraude muito rígido. O oposto, o anal expulsivo, seria aquela pessoa mais caótica, rebelde, talvez resultado de um treino mais relaxado. Se prepara, porque agora a gente chegou na fase mais famosa e controversa de todas. O holofote da libido vai para os genitais e o palco está montado para um verdadeiro drama familiar. É nessa fase que a criança começa a notar as diferenças entre meninos e meninas. A curiosidade se volta toda para os órgãos genitais, e essa nova consciência dá início ao famoso e meio infame complexo de Édipo. Pensa nisso como se fosse o primeiro triângulo amoroso da vida. É um turbilhão de sentimentos. A criança desenvolve uma atração por quem a criou do sexo oposto e vê a pessoa do mesmo sexo como um rival. Para Freud, essa novela familiar é uma passagem obrigatória para todo mundo. E como essa novela acaba? Bom, a criança percebe que não dá para vencer o rival. Então ela decide se juntar a ele. Ela passa a se identificar com a figura parental do mesmo sexo e começa a absorver as regras e valores dela. É daí que nasce a nossa voz interior, a nossa consciência moral, o super-eu. Depois de toda essa tempestade de emoções, vem a calmaria. O desenvolvimento entra numa espécie de pausa antes da cortina se abrir para os 2 atos finais, que começam lá na puberdade. Primeiro, vem a fase de latência. A libido dá uma sossegada. Toda aquela energia canalizada para outras coisas. Fazer amigos, aprender na escola, praticar esportes. É um tempo para crescer socialmente. Depois, com a puberdade, chega a fase genital. A libido volta com tudo, mas agora o foco é outro. Construir relações íntimas e maduras com outras pessoas.
Ufa, percorremos essa jornada toda da boca ao controle e ao drama familiar. Mas e aí, qual é o legado disso tudo? Por que a gente ainda fala sobre uma teoria tão antiga e tão controversa? A verdade é que ela mudou para sempre o jeito como a gente olha para nós mesmos. As ideias de Freud foram uma verdadeira bomba. Ele nos disse que a sexualidade não espera a adolescência chegar, ela está com a gente desde o primeiro dia. Que a infância não é só uma fase, é o canteiro de obras da nossa personalidade. E que muitos dos nossos fantasmas adultos nasceram em conflitos que a gente não resolveu lá na infância. No fundo, é como se a infância fosse um roteiro de 5 atos. Cada fase superada com sucesso é mais um tijolo na construção de um adulto psicologicamente saudável. Uma falha em qualquer um desses atos pode deixar rachaduras que vão nos acompanhar pela vida toda. E assim, a gente termina com uma pergunta para pensar. Independentemente de concordar com todos os detalhes da teoria de Freud, ela nos força a considerar o quão profundamente o nosso passado mais remoto pode estar vivo dentro de nós. Que parte da nossa história pessoal foi escrita antes mesmo da gente ter força para segurar a caneta.